E aí, futuro servidor, professor Arnes aqui para mais uma aula. E hoje minha pergunta para você é: você já fechou o olho e imaginou sendo servidor da Barra dos Coqueiros? Tem que imaginar. Fechou o olho e imagine aí. Agora a minha outra pergunta para você é o seguinte: você já pensou, eu como servidor, se eu fizer alguma besteira lá dentro, se eu cometer alguma falta, fizer alguma infração, ou seja, descumprir com um dever meu ou fazer alguma coisa que é proibida, o que acontece comigo? Como é que eu vou ser responsável pelo que eu fiz? É isso. Hoje a gente vai ver o que acontece com você nesses casos, de acordo com o Estatuto. Então hoje a nossa aula é sobre responsabilidade do servidor e sanções administrativas. Está preparado? Então vem comigo que vai começar. E então, futuro servidor, vamos lá, vamos entender essa treta de responsabilidade e sanções administrativas. Primeiro ponto, responsabilidade é você ser responsável pelos seus atos. E o Estatuto, ele esclarece que essa responsabilidade de atos é quando o servidor, no exercício da sua função, faz alguma coisa irregular. Então é o exercício irregular das suas atribuições. E aí ele vai ser responsável por isso. Você tem que ser responsável pelos seus atos, né? Então é nada mais que isso. Só que essa responsabilidade são de 3 tipos. Ou seja, pode responder em 3 esferas. É a mesma coisa, imagine você, criancinha, e você cometeu algum erro ali, quebrou algum brinquedo. Aí vai lá o seu pai brigar com você, vai a sua mãe brigar com você e vai a sua avó brigar com você. Ou seja, teve 3 pessoas que foram lá e pum, você errou. Então você agora vai sofrer essa consequência. Pronto, tá aí. As 3 esferas. Só que o servidor público, né, não é pai, mãe ou a vovó. No caso aí, ele vai responder perante civil, perante penal e perante administrativo. Essas são as 3 esferas de responsabilidade do servidor: civil, penal e administrativa. Não esqueça isso. Só que essas 3 esferas, o próprio Estatuto fala que elas são independentes e cumulativas. O que é ser independente? É dizer o seguinte, vamos voltar lá ao exemplo, você criancinha, foram lá, pai, mãe e avó brigar com você, porque os 3 moram na mesma casa que você. Só que aí, quando você quebrou, pode ir só o pai brigar, ou pode ir sua mãe, ou pode ir sua avó, porque são independentes. Você pode responder só civilmente, só administrativamente ou só penalmente, elas são independentes. Mas também, ó, que legal, pode ser cumulativa. Você pode responder em 2 esferas ou ser muito competente mesmo, ser o cara da irresponsabilidade e responder nas 3 esferas. Agora, o importante é eu saber o seguinte: quando eu respondo na civil, quando eu respondo na penal e quando eu respondo na administrativa. Na civil, você vai responder quando causar prejuízo. Prejuízo a quem? Você pode causar prejuízo à fazenda municipal ou a um terceiro. Tá? Um terceiro é um particular. Você quebrou alguma coisa da própria administração municipal. Então você vai responder civilmente. Você vai ter que pagar pelo dano que causou. Você causou dano a um terceiro. Não se preocupe que esse cachorrinho é aqui em casa, tá? Não é na sua cabecinha que está tendo latido, não. É aqui em casa mesmo. Então, você causou um dano, né, a um terceiro. Você vai ter que arcar com dano a esse terceiro. Então, tudo isso é responsabilidade civil. Agora, tome cuidado com o seguinte: se você causar prejuízo a um terceiro, o que vai acontecer é o seguinte: a administração pública municipal, ela que vai conversar com o terceiro, porque você sendo um agente, você sendo um servidor, você na verdade só representa a vontade do município, que é a pessoa jurídica que é responsável pelo dano do terceiro. Só que aí o município vai lá e vai conversar com o terceiro, vai pagar o dano do terceiro
Só que depois ele vai olhar para você e vai falar o seguinte, ó, você causou o dano àquele terceiro. Você que estava dirigindo o carro da administração municipal e bateu no carro de um particular. Então, eu já ajeitei o carro do particular, mas agora é com você. Você vai querer pagar esse prejuízo que você causou ao terceiro amigavelmente? Ou seja, eu chego e falo, ó, eu sei que eu errei, eu bati o carro, então tá aqui. Paguei o dano causado a terceiro. Aí o servidor também pode falar assim, não é amigavelmente. Eu não tenho dinheiro para pagar e eu não vou pagar. Aí a administração faz o quê? Entra com ação regressiva. Ação regressiva. O que é essa tal de ação regressiva? Ação regressiva nada mais é que a administração entrar com um processo contra você para você arcar com os prejuízos causados a terceiro. Então, na responsabilidade civil causada a terceiro, o servidor pode responder amigavelmente, ele mesmo vai lá e já confessa que deu prejuízo e paga, ou por ação regressiva em que a administração vai entrar contra o servidor. Outra coisa da responsabilidade civil, nós estamos só falando da civil ainda. A responsabilidade civil, ela pode ser causada por um ato comissivo ou omissivo. Comissivo, eu cometi uma ação para causar o prejuízo. Omissivo, eu causei o prejuízo devido a uma omissão, devido a uma falta de ação. Exemplo, imagine que você é responsável por desligar a impressora do seu trabalho, porque consta lá, se deixar ligada essa impressora, ela vai esquentar muito e explodir. Vai dar um prejuízo, vai quebrar a impressora. E aí você, sendo responsável por isso, faz o seguinte, na hora de sair, a impressora já estava desligada, você vai lá e ligou a impressora. E não observou que ligou. Ou seja, a impressora vai quebrar devido a uma ação sua, porque você deixou de observar que estava desligada e acabou ligando a impressora. A impressora ficou ligada à noite e explodiu. Então, sendo assim, você causou um prejuízo com um ato comissivo. E o ato omissivo, você deixou de agir. Na verdade, a impressora estava desligada, era sua responsabilidade de desligar, e você foi embora para casa e esqueceu de desligar. Então, sendo assim, você praticou sim um prejuízo contra a administração, vai responder civilmente por ato omissivo, deixou de praticar uma ação que era desligar a impressora. Perfeito? E também a gente tem outra coisa. A responsabilidade civil pode ser dolosa ou culposa. O que é dolosa ou culposa? Você pode agir intencionalmente ou agir sem intenção. Quando você age intencionalmente, ou seja, você quis causar um prejuízo, você fez aquilo ciente, dolosa. Quando você fez sem querer, querendo, você não queria causar o prejuízo, você faz de forma culposa. Perfeito até aí? Compreendido? Tá aqui toda a esquematização. E agora a gente vai para o outro, penal. Penal e administrativa, aqui na responsabilidade, ó, facinho, porque na penal a gente vai falar, toda vez que você cometer um crime ou uma contravenção, você vai responder penalmente. E o texto da lei é o que vai cair na sua prova, então é isso que você tem que levar. E a administrativa é quando você comete uma irregularidade no exercício das suas atribuições, quando você deixa de observar um dever ou uma proibição aqui do estatuto. Então aí você vai responder administrativamente. E a administrativamente é o que a gente vai verificar no estatuto, porque as sanções aplicadas ali é somente na esfera administrativa. Na esfera penal, lembra que eu falei? Ela é independente, vai correr um outro processo. Se o servidor cometer cumulativamente uma infração que vai ter responsabilidade civil, penal e administrativa, são 3 processos andando diferentemente em 3 esferas diferentes. O que o estatuto agora vai desmembrar é a esfera administrativa. Professor, coloca um exemplo aí de um servidor que vai responder nas 3 esferas. Cara, imagine o seguinte, imagine que eu, lá nas minhas funções, atendendo o público, fiquei pé da vida, peguei aqui ó, um mouse e pô, taquei na cabeça de um cara que estava me perturbando lá. O mouse causou aqui ó, uma agressão na pessoa e também o mouse quebrou. Rapaz, eu vou responder na esfera penal por agressão a um terceiro, eu vou responder na esfera civil porque eu quebrei o mouse, causei um prejuízo, e vou responder na esfera administrativa porque eu tenho que tratar todos bem e não tratei. Então aí eu respondo na penal
civil e administrativo. O cara foi tão eficiente que conseguiu responder nas 3 esferas. Agora presta atenção numa coisa, Quando vou responder só em uma? Rapaz, se você só saiu, desobedeceu uma ordem do chefe, você pode responder? Pode. Mas desobedecer uma ordem do chefe, essa desobediência causou prejuízo à administração? Não. Então não responde na civil. Essa desobediência é um crime? Não. Então não responde na penal. Agora, essa desobediência é administrativa? Você fez alguma coisa irregular no exercício da sua função? Fez. Desobedeceu uma ordem superior. Então você vai responder somente administrativamente. Perfeito. Responsabilidade civil, tá ok? Tá tranquilo? Agora vamos para as sanções administrativas caso você cometa alguma infração na esfera administrativa. Então, as sanções administrativas, em primeiro lugar, quais são? Pronto, é o que eu tenho que saber. Eu tenho que saber que existem 6. Vamos lá. Primeira, você pode levar uma advertência. Que na época da escola, que você leva uma advertência por mau comportamento, é isso. Você pode levar uma advertência. Você pode levar uma multa. Pode ser multado, Você pode levar uma suspensão. Você pode levar também uma destituição do cargo em comissão ou cargo em confiança. E você pode ter a sua aposentadoria cassada. E por último, e a mais importante, essa é a mais grave, que é sofrer a demissão. Perfeito? Então vamos lá. Advertência, multa, suspensão. Destituição do cargo em comissão ou função de confiança, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade e a demissão. São as 6 formas que o servidor pode ser penalizado pelo exercício irregular das suas atribuições. Perfeito? Isso na esfera administrativa. Vamos ver cada uma agora? Observe o slide, eu vou acompanhando aqui pela lei. Ele fala o seguinte ainda, que as sanções administrativas, na hora de ser aplicadas, vão levar em consideração a natureza, a gravidade da infração, o dano, o dolo e a reincidência. Tudo isso vai ser considerado na hora de eu verificar a responsabilidade, tá? Gente, o vídeo está mudando de luz porque eu gravo aqui com a iluminação da minha janela. Então, tá nascendo o sol aqui, e aí vai mudando o reflexo, tá bom? Só para distrair um pouquinho e falar de bastidores de gravações. Agora, uma outra coisa, né? Ele também vai levar em conta, na hora de aplicar a penalidade, a circunstância. Como assim? Essa circunstância que aconteceu isso, ela pode ser agravante, atenuante e antecedentes. Tudo isso eu vou verificar. Quando uma situação é agravante, ela está lá no artigo 123 do Estatuto. E ele fala lá, é um agravante na aplicação da sanção a combinação com outro indivíduo para a prática da falta, ou seja, você não fez sozinho, você ainda combinou com outra pessoa. O fato a ser cometido durante o cumprimento de pena disciplinar, você fez uma infração já tendo o cumprimento, está cumprindo uma pena disciplinar, então isso é um agravante. A acumulação de infração, você foi mais eficiente do que o necessário, você não cometeu só uma irregularidade, cometeu mais de uma falta. A reincidência, você já, em algum momento da sua vida funcional, já cometeu alguma falta, alguma penalidade. O dolo, que é nada mais que eu fiz intencionalmente. E a produção efetiva de resultados prejudiciais ao serviço público ou ao interesse geral, nos casos em que o servidor devesse prever essa consequência como efeito necessário. Ou seja, eu sei que se eu fizer isso, a consequência vai ser essa, né? O resultado vai ser esse. Então, isso também é levado como agravante. E o que é levado como atenuante? Artigo 122 do Estatuto. Ele fala a prestação de mais de 10 anos de serviço com um exemplar comportamento e zelo. Então, você cometeu uma infração. Na hora de eles verificarem a penalidade que você vai levar, eles vão falar, cara, o cara tem 10 anos já, o cara sempre foi dedicado, sempre foi zeloso. Então, isso, vamos baixar. De vez de levar uma pena, um exemplo de suspensão de 30 dias, poxa, dá 15 dias, porque vamos atenuar isso. Ele tem isso a favor dele. O cara tem mais de 10 anos com comportamento exemplar, perfeito? E também
A outra situação é a confissão espontânea da infração. Então, se ele espontaneamente foi lá e confessou que cometeu a infração, isso também vale como atenuante. Perfeito até aí? Tranquilo? Isso são as sanções. Agora vamos verificar cada uma delas. Advertência. Quando é que o servidor tem que levar advertência? Ele leva advertência nos casos em que ele foi negligente, cometeu pequenas omissões e falta. O estatuto traz isso, então pega isso aí e isso que tem que ser levado na hora da prova. Quando que se aplica a advertência? No caso de negligência, pequenas omissões ou faltas. Pronto, morreu o assunto. Agora a pergunta é, essa advertência, como ela tem que ser? Sempre por escrito. Sempre por escrito é a advertência. Perfeito, beleza? Continuando, multa. A multa, olha lá, a multa ela é aplicada nos casos de negligência, ou seja, você foi negligente nas suas ações e essa negligência causou uma avaria, causou um desaparecimento ou causou a inutilização de material pertencente ao município. Avaria você danificou, né, algum material da administração, então pode levar uma multa. O desaparecimento, o material que era sobre sua responsabilidade foi feito mágica e sumiu, então você também vai levar uma multa por causa disso. E a inutilização, você era para utilizar aquele objeto, acabou não utilizando, ficou lá parado, né? E aquilo ali ia acelerar o serviço, ia ser mais eficiente o serviço e você não usou o material, então também pode levar uma multa nesse caso. O valor dessa multa é de 1 a 5% do dano causado, ou seja, se o dano é R$100, é 1 ou 5% de R$100. Então, esse valor de 1 a 5% é em cima do dano causado e não da remuneração. O que vai determinar se eu vou dar 1% ou 5%, aí sim, eu levo em consideração a remuneração e o grau de culpabilidade dele. O grau que ele tem culpa nessa avaria, nesse desaparecimento e nessa utilização, qual é? E qual é o valor da remuneração dele? Quanto maior, provavelmente maior vai ser o valor da multa, tá? Então, 5% do dano, tá? Do valor do dano. E para eu determinar se vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5%, eu vou levar em consideração o grau de culpa e a remuneração do servidor. Outro fato muito importante da multa é o seguinte: a multa ela serve como uma substituição da pena de suspensão. Como assim, professor? Substituição da pena de suspensão. É o seguinte, a suspensão, que é você deixar de trabalhar, que nem na escola, você foi suspenso, não vai para a escola, você foi suspenso, você não vai trabalhar. Professor, que legal, sou suspenso, eu vou ficar em casa, não vou trabalhar. É isso mesmo. Só que também, se você não trabalhar, não tem remuneração. Você perde todas as vantagens e vencimentos desse período. Se você ficar 10 dias suspenso, é 10 dias em casa sem trabalhar, só que é 10 dias sem receber. Então, a administração falou o seguinte, rapaz, vamos aplicar multa, no caso, para converter essa suspensão em multa, devido à necessidade de serviço. Porque eu perder esse servidor 10 dias, na verdade vai dar prejuízo para a administração, porque só ele trabalha no atendimento ao público de determinado órgão. Então, para isso não acontecer, de eu ficar sem servidor, eu converto essa suspensão em multa. O que é converter essa suspensão em multa? Eu falo o seguinte, amigo, vem cá, você levou suspensão, mas vai acontecer o seguinte, você não vai para casa sem remuneração, você vai continuar trabalhando. Só que a sua multa por ter levado uma suspensão vai ser de 50% do valor diário da tua remuneração. Se tu recebe R$40 por dia, você vai receber 20 durante esses 10 dias da tua suspensão. Então, eu peguei a suspensão e converti em multa. Você não vai para casa, você vai ficar trabalhando, mas vai receber somente 50% da remuneração. E olha lá, quando que eu posso realizar isso? Quando a administração achar conveniente, perfeito? E aí o servidor é obrigado a permanecer em serviço enquanto durar a penalidade e essa parte em que ele está suspenso e essa suspensão foi convertida em multa,
O próprio estatuto fala, é sem dano à contagem de tempo de serviço, ou seja, vai contar para tempo de serviço, mas isso vai atrapalhar, vai causar dano em quê? Em avanços, promoções e licença-prêmio. Perfeito aí, multa. Vamos ver agora suspensão. Suspensão. A aula está ficando longa, mas eu quero uma aula bem completa a respeito disso aí, tá? Para finalizar esse conteúdo de sanções administrativas. Então, o estatuto aí traz quando é que eu aplico uma demissão. Aí ele fala aí, ó, a demissão, só um minutinho aqui que eu estou achando. Demissão. A demissão, ele coloca aí um rol, né, de situações onde ocorre a demissão. Esse rol nós temos aí 11. Nós temos 11 incisos que falam a respeito da demissão. O que eu quero que você faça com esses 11 incisos? Leia, né? Leia. Mas você tem que ter atenção a 3. Esses 3 é o que a CESP mais gosta de cobrar. Então, quando se tratar de demissão, que é o servidor deixar o cargo público, é uma vacância, né? Você tem que prestar atenção em 3 situações. Lembre, eu quero que você leia os 11, mas você tem que prestar atenção em 3, que é o abandono de cargo, aqui a acumulação ilegal e a ausência excessiva ao serviço. Por que esses 3? Porque esses 3 são os mais cobrados. A acumulação ilegal de cargo, que eu tenho que saber que antes de ser demitido, vai ser dado a ele a opção de falar, ó, a gente sabe que você está acumulando ilegalmente, então você pode optar por esse ou por esse, opte. Se você não optar, eu vou te demitir. Pronto. O abandono de cargo, falta do servidor por mais de 30 dias consecutivos. A ausência excessiva ao serviço é a falta injustificada do servidor num período de 60 dias intercalado durante um ano. Então, nunca confunda abandono do cargo com ausência excessiva ao serviço. Abandono do cargo, faltar mais de 30 dias sem justificativa, aí você vai ser demitido por abandono do cargo. E já a ausência excessiva é você faltar sim, sem justificativa, mas num período intercalado de 60 dias dentro de um ano. Perfeito? Esses 3 é o que eu quero que você não esqueça. Tem que ler todos? Tem que ler todos. Perfeito? Está aqui no slide todas as situações de demissão. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar por aqui. E eu quero agora que você aí, se você gostou dessa aula, deixa seu like. Estou trabalhando que nem youtuber mesmo. Deixa seu like porque isso me ajuda, isso me motiva a estar fazendo muito mais materiais para vocês. E eu quero que vocês deixem nos comentários aqui, professor, eu quero que o senhor faça uma aula sobre gratificações. Eu quero que faça uma aula sobre vacância, sobre provimento. Eu quero que faça uma aula sobre o processo administrativo, sobre a apuração dessa irregularidade. Porque para eu aplicar uma penalidade, o servidor vai ter que passar por um processo, ou de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Como é que funciona isso, professor? Esse processo administrativo disciplinar e essa sindicância que ocorre antes de eu aplicar a penalidade. Eu só posso aplicar a penalidade depois que tiver o processo administrativo disciplinar. Então, se você quer aula sobre o processo administrativo disciplinar, deixe aqui nos comentários, perfeito? Um forte abraço, foco no estudo e vamos lá. Vamos arrebentar que uma vaga na barra é nossa.